Gente, começando mais um podcast Pode Inovar na Amazônia. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está recebendo uma pessoa muito bacana que eu acabo de conhecer, Aline Postigo, e ela é gerente de marketing da Bemol, né? A gente tem aí uma empresa que eu particularmente tenho uma grande admiração. A Aline me relatou aqui que trabalha há 14 anos na Bemol, então eu imagino que ela tem uma longa história para falar para a gente. Seja bem-vinda aí, Aline. Um prazer te ter aqui no Pode Inovar na Amazônia. Muito obrigada. Fico muito contente com o convite. Acho muito legal quando a gente fala de Amazônia. A gente acostumado aqui, amazonense, né, nortista, a ouvir só sobre o Sudeste. E acho muito legal quando a gente consome conteúdo feito por pessoas da Amazônia para a Amazônia. Ah, bacana. Aline, no primeiro bloco, a gente sempre deixa o nosso convidado, convidada, à vontade para falar um pouco da tua história, a tua formação, o que tu entendes, né, dentro da área que tu atua, que é uma área maravilhosa, o marketing. Então, eu queria que tu contasse um pouco da tua história até essa entrevista. Então, senta que lá vem história. Vamos lá. Eu comecei na Bemol como trainee, né? Vou fazer 14 anos agora em março, então são quase 14 anos. Uhum. E eu não comecei no marketing, eu sou formada em publicidade. Eu lembro que eu cheguei na minha entrevista e eu deixei isso claro, eu quero ir para o marketing. Mas até eu chegar no marketing, eu tive 10 anos de gestão de loja, o que foi fundamental. Gerente? Gerente de loja. Então, eu iniciei como trainee, fiz todas as provas. E o trainee na Bemol, ele começa aprendendo a ser um auxiliar de almoxarifado, ele aprende a ser um operador de caixa. Então, a gente passa por todos esses trabalhos. Acho que um ponto alto da minha carreira foi eu ter me voluntariado, digamos assim, para ser trainee em Manacapuru, quando a Bemol inaugurou a loja de Manacapuru. Então, essa história de ponte não tinha, era aquela fila da balsa do São Raimundo, era barquinho 5 horas da manhã, e aí eu passei lá um ano e inaugurei, tive a chance de inaugurar a loja de lá, e passei por algumas inaugurações de loja que foram absolutamente valiosas para a minha carreira, principalmente porque assim, você vê uma Bemol daquele tamanho, como aquilo surge, né? Então, desde o piso, desde do parafuso. Então, inaugurar uma loja... Você se sente parte, né, do processo. Você sente parte. Tem uma loja, inclusive, que é do Shopping Ponta Negra, que inaugurou no dia do meu aniversário, 8 de agosto. Sensacional. E aí é muito legal. Então, eu fui até a gerência adjunta, né? A gente tinha gerente geral, e eu fui até a gerência adjunta dentro dessa minha carreira dentro de loja. E aí passou-se 10 anos e eu recebi o convite para assumir a coordenação de marketing. Então, veja bem, a minha transição de carreira. Eu era gerente adjunta e eu fui para a coordenação de marketing, teoricamente descendo um degrau, mas um degrau que era o que eu queria fazer há 10 anos atrás. Então, eu aceitei, fui como coordenadora e hoje eu galguei esse espaço e sou gerente de marketing. Se encontrou, né? E me encontrei. Tem uma frase que eu acho muito legal, que às vezes é melhor a gente descer 3 degraus para subir 10 lá na frente, né? Foi isso que aconteceu contigo. E eu tenho também uma frase que é o seguinte: não tem nada de errado você dar meia volta se você está pegando o caminho errado. Exatamente. Então, essas coisas assim, avançar. Veja bem para onde você está avançando, que pode ser que você esteja indo em direção ao abismo. Então, foi muito valioso para mim ter sido gestora de loja. Eu sempre falo que eu também uso essa frase, eu falo recálculo de rota. E tá tudo bem, pô. Tá tudo bem. A gente precisa se encontrar e ter o caminho certo, né? Eu acho que as pessoas falam um pouco sobre o desistir. Elas falam assim, você não pode desistir, não pode desistir, não pode desistir. Mas desistir de um caminho errado, muitas vezes é uma coragem. E Benéfico, né? E as pessoas não falam sobre isso, sabe? Você sair, sei lá, de um relacionamento abusivo, você sair de um emprego que não te faz feliz, isso tem que ter muita coragem. Então, desistir também é um ato de coragem. Certeza, certeza. Fala um pouco Você começou a falar, fala um pouco da tua história da interação com a Bemol. Então, acho que
tem um meme que diz que a gente nasce cliente bemol, né? Então, a minha avó, ela é muito cliente bemol. Então, ela... De carnezinho. De carnezinho. Então, ela tem um orgulho de dizer assim, eu comprei as coisas do meu casamento há 53 anos atrás. Eu comprei as coisas do meu casamento à vista, na bemol, né? As pessoas de antigamente tinham essa alegria de falar à vista. Eu tenho a alegria de falar parcelado. E aí, ela sempre teve essa paixão pela bemol. Isso sempre aconteceu dentro da minha casa. Então, quando eu fui me tornar trainee na Bemol, eu já havia uma relação como cliente, que se solidificou, claro, ao longo do tempo, estando inserida nesse contexto. De fato, a Bemol ela trabalha muito o treinamento para que a gente realmente coloque o cliente como foco. E aí a gente consegue entender, estando dentro do ecossistema, que essa paixão, que bom que os nossos clientes têm, a gratidão a eles, ela realmente veio de processos em que você colocou o cliente como o centro da história. Eu tenho, como eu falei no início da entrevista, eu tenho um apreço muito grande pela carteira de marketing, né? Eu, inclusive, na minha vida pessoal, levo muito a sério isso. Qual é a tua posição dentro da empresa, Aline, no que tange a questão do marketing? Olha, eu acho que, primeiramente, a gente vai entender assim, a importância do marketing para as empresas, mas quando a gente fala de bemol, a gente tem que falar sobre algo que é os valores. Integridade, respeito, a gente tem valores muito enraizados. E a integridade, ela está consolidadíssima com o marketing dentro da Bemol. Tanto que você não vê propagandas em que a gente deixa oculto ou mal entendido qualquer situação. Então, a gente veio agora de uma Black Friday, já é a 4ª Black Friday dentro da cadeira de marketing que eu organizo, junto com o meu time, e a gente tem toda essa preocupação do desconto ser realmente o desconto, toda uma verificação para que a gente não passe por... A gente vai no Procon antes de começar a campanha para mostrar a nossa campanha. Uma auditoria, né? Olha, Procon é aqui isso que a gente vai fazer e como uma iniciativa de respeito, né, com o nosso cliente. Então, o marketing da Bemol, ele segue essas premissas. Então, a gente está sempre deixando as coisas muito claras para o cliente. O nosso presidente tem esse conceito de marketing verdadeiro e a gente segue todas as estratégias fazendo dessa forma. A gente tem as nossas blogueiras, né, o marketing de influência. Então, você não diz para a blogueira, olha, vai lá e diz que esse produto é bom. Olha, vai lá na loja, escolhe um produto que você acha que você gosta, que o seu público gosta, que você goste também, e diga para os seus seguidores. Então, a gente tem essa premissa de marketing verdadeiro muito enraizado. O que eu considero que é uma excelente estratégia para todas as empresas, porque é muito difícil que a gente... uma empresa de sustentabilidade, vamos lá falar desse tema. Empresa de sustentabilidade, a empresa sustentável, ela respeita a Amazônia. Aí você vai lá dentro da empresa cheio de copo plástico. Respeitar como, né? Então, assim, as coisas ficam incoerentes. E hoje a gente tem uma geração que está cada dia mais auditora desses processos, porque a própria comunicação, as próprias redes sociais deixaram as portas muito escancaradas, né? Vou dar o Boticário, por exemplo. O Boticário é uma empresa com valores muito transparentes, digamos assim, né? Nas publicidades deles e tudo, um apoiador de causa. Aí, de repente, você pega e encontra várias embalagens do Boticário jogadas aí num lugar que não poderia ser jogado. Então, certamente ele não precisaria de nenhum fiscal de Anvisa, IBAMA, de qualquer outro lugar, não sei bem qual seria o órgão, porque ele teria os seus próprios clientes que acreditaram naquele posicionamento fazendo a reclamação. Então, hoje, não mais do que um dever das empresas terem esse respeito com o cliente fazendo marketing verdadeiro. Muito legal. Tem uma situação que muito
que é uma das situações que me fez respeitar a bemol. Na época do Covid, né, várias empresas quebraram, né? E a bemol, ela se reinventou. Um belo dia eu estava vendo a bemol oferecendo cesta básica, vendendo cesta básica, né? O que eu achei de uma humildade, de uma estratégia e de uma organização, uma empresa que ela flutua, né? Ela não fica só naquele nicho ali. Saiu, ela sentiu que estava acontecendo um movimento, portas fechadas na época, toda aquela situação de calamidade pública, né? E ela fez um movimento muito inteligente e abriu um outro leque de oportunidade, né? Fala um pouco sobre essa situação. Você já estava trabalhando lá, né? Então, já estava na Bemol no marketing, né? E uma curiosidade é que eu cheguei 6 de fevereiro e a pandemia foi 12 de março. Então, assim, aquele tempo de aprendizado, de transição... Não teve? Eu não tive. Eu fui aprender. Mas conhecer do negócio foi fundamental para que eu estivesse aqui até hoje, né? Nessa posição, nessa cadeira. Eu costumo dizer que essa estratégia da Bemol, ela não começou na pandemia. Então, desde 1997, a Bemol tem um site, ela vende online. Ela não precisou que a pandemia chegasse para ela ter um comportamento online. Ela já tinha esse comportamento online. A única diferença foi que, assim, como todo mundo, assim, a Bemol Online ocupava uma posição com menos destaque e hoje ela ocupa a posição com maior destaque. Então, isso foi uma mudança de comportamento, né? Não necessariamente só uma estratégia da Bemol. Então, todo esse processo, ele começou muito tempo atrás, ele estava muito enraizado. E o segundo pilar disso foram as pessoas. Então, eu tenho 14, você acha muito, mas é pouco tempo. As pessoas têm 20, 25 anos, eu fui treinada por essas pessoas. E aí a gente teve vários grupos que ficaram responsáveis por determinadas situações. Você vai ficar responsável por fazer um drive-thru. Você vai ficar responsável pela farma. Segundo ponto, esse também sobre a farma, nós já tínhamos uma farmácia. E aí a gente teve um processo de aceleração de inaugurações de farmácia. Hoje, toda Bemol tem uma Bemol Farma. Mas antes não em todas as lojas tinham. Mas a gente, um ano antes, teve uma aceleração de farmácias. E o que agregou valor, né? Por onde que os clientes poderiam entrar se o varejo estava todo fechado? Eu lembro que na época, só para fazer para pontuar, aí a gente vai para a parte de inovação, né, que faz parte do nosso podcast. Eu lembro que naquela época a gente estava vivendo um cenário apocalíptico e o que tinha aberto? Que tu poderia sair de casa? Era supermercado e farmácia. Então, quando eu falo da estratégia, eu realmente estou falando disso, tá? Então, alguém ali ou uma equipe realmente falou, aqui, que é o que tu estás falando. Mas vocês já tinham todo um trabalho, né? A gente já tinha todo um trabalho. Claro que a cesta básica, como você falou, foi algo assim, olha, o que os clientes estão precisando agora? Cesta básica. Vamos vender cesta básica, né? Tem uma questão de oportunidade, mas também uma questão de... As pessoas confiam no nosso crediário e elas vão poder financiar a sua comida por meio do nosso crediário. Então, havia também esse lado. Uma preocupação social. Uma preocupação, de alguma forma, social também. E aí corre todo mundo nunca se comprou cesta básica, para comprar cesta básica. O time de comercial muito atento a organizar isso, vendeu cesta de limpeza, vendeu cesta básica. E hoje a gente tem 3 mercados, e um online. Então, eu digo que o mercado ele é filho da pandemia. Concordo. E eu estava lembrando aqui, te escutando, eu acho que tem uma outra situação bem inovadora da Bemol. Como eu sou cliente Bemol, eu tenho a carteirinha lá, né? Obrigada, inclusive. Eu acho que eu sou diamante plus, alguma coisa assim. Já compro há bastante tempo na Bemol. E tem um bônusinho que se usa. Esse bônus,
E isso já tem tempo. Isso não é nada mais, nada menos do que o cashback que tanto se usa hoje. Só que a Bemol não mudou o nome. É bônus. É bônus, é bônus bemol. Uma coroinhazinha no aplicativo. É. Então é o bônus bemol. Então a Bemol também teve essa inovação há bastante tempo atrás, né? Há bastante tempo atrás não se falava em programa de fidelidade como se fala hoje, né? Você tem milhas, você tem cashback, você tem uma série de programas que fazem você ter algum retorno na sua compra. E o bônus, se eu não me engano, tem mais de 20 anos, se eu não me engano. Tem bastante tempo de programa de bônus bemol. Tem bastante tempo. E você ganha bônus não só comprando também na Bemol. Você ganha bônus quando você paga antecipado. Sim. Você ganha bônus quando você faz uma avaliação de um produto no site. Quantas e quantas vezes eu fui fazer compra lá de produto e aí você tem um bônus. Então, e abate no valor real. Exatamente. Você literalmente sente no bolso, né? Positivamente. Então, eu acho muito um diferencial, muito legal da Bemol, essa preocupação que tem. Isso já foi uma ideia da gestão anterior, né? Assim, acho que a Bemol sempre foi realmente uma empresa que ela não se preocupou em se comparar com quem estava mais do seu lado, e sim com quem estava acima. E isso trouxe muitas tecnologias para a empresa. Né? Hoje a gente tem um sistema de internet dedicado, a gente oferece assim, uma das primeiras empresas a oferecer internet gratuita nas lojas para os nossos clientes. Então, há sempre uma preocupação com a melhoria contínua. Muito legal. Esse é um dos nossos DNAs, inclusive. Muito legal. Porque Aline, o que eu enxergo hoje no mercado, e não só o mercado de varejo, como atacado, como de serviços, que é o caso das nossas empresas, é que assim, o que uma empresa vende ou oferece, vão ter várias que vão fazer isso aí. Onde é que está o diferencial? O diferencial está no atendimento, está na estrutura, está na forma de enxergar o cliente, está num serviço de atendimento ao consumidor que funcione, que é o que a gente vai conversar um pouquinho também agora no segundo bloco. Então, eu acho que isso aí é que diferencia e que é importante para o mercado. Gente, a gente vai dar mais um break agora. Na verdade, vai dar o nosso primeiro break e a gente já volta para o segundo bloco. Valeu, um abraço. No coração da Amazônia, a energia pulsa. Imagine um futuro onde a energia não é apenas eficiente, mas inspiradora. Onde a tecnologia não é apenas funcional, mas transformadora. A Energin está moldando esse futuro hoje, oferecendo soluções em energia focadas em pessoas e no meio ambiente. Energia que inspira, tecnologia que transforma. Somos Energin Sustentabilidade. Saiba mais em energiam.com.br. Gente, voltamos. Aline, vamos seguir nosso bate-papo, né? Que tá muito bacana. Aline, uma das coisas que eu elogio da Bemol é o fato de ter um serviço de atendimento ao consumidor, um saque que funciona. Tive algumas situações, fui muito bem atendido e eu acho que isso também é um grande diferencial dentro da empresa. Me fala um pouco sobre. Então, a Bemol ela tem uma política de pós-venda muito forte, né? Então, é esse que você sente de diferencial. A gente chama de garantia de satisfação Bemol, onde você pode fazer a troca do seu produto por insatisfação. Assim, ó, eu comprei uma geladeira e eu não gostei dessa geladeira quando ela chegou lá na minha casa. Você vai poder trocar essa geladeira, tem os prazos corretos, tem algumas regras. Protocolo, né? Protocolo, mas você vai conseguir trocar. Então, de acordo com a sua categoria de cliente, Azul a Diamante Plus, você tem um prazo para realizar essas trocas. Então, isso é um diferencial, porque hoje quando você compra um produto em algum lugar, se for pela internet, você está respaldado pelo CDC dos 7 dias, mas se for um produto físico, você foi na loja, experimentou uma roupa, chegou em casa, não quis mais, você não tem essa chance de devolver. O CDC, ele não... A Bemol abriu essa oportunidade. Abre essa oportunidade. Então, por isso que algumas situações que você tem seu produto ali dentro de 7 dias, geralmente é esse o prazo, aí você comprou um liquidificador, ele não bateu na sua casa, a polpa, ou ele ficou fraco,
você vai lá trocar e você não vai ter nenhum problema com isso. Então, isso faz muita diferença, porque o cliente já chega armado. Eu fui gestora de loja, eu atendi muito cliente. Eu fui gestora no Manauara também, que atende um perfil de cliente que te entrega a OAB, assim. Então, quando você diz, não, eu vou trocar, não, mas não vai ter problema de trocar, você vai trocar assim, fala, vou, senhor, tá coberto pela garantia de satisfação bemol. E aí, isso ajuda. Outra coisa é que você tem canais de comunicação. Você acha um gerente muito fácil dentro de uma loja bemol. Sim. Você acha o saque de maneira muito rápida dentro de uma loja bemol. Você tem um 0800 que funciona. Então, você tem uma política em que que o seu atendimento está exposto ao cliente. Você não precisa procurar o gerente em nenhum lugar. Muito provável você entra numa loja bemol. Depois que você vê o celular que está ali na frente, você enxerga um gerente. A minha mesa, por exemplo, lá dentro do Manauara, era uma mesa que era praticamente um guichê de informação, porque o gerente fica muito exposto para que o cliente não se sinta seguro em ter essa conversa, né, com o gerente sobre qualquer insatisfação. Legal. Aline, a Bemol tem um serviço que é eu acho que é um grande diferencial, né? Vocês têm um barco itinerante que atende comunidades e cidades e zonas ribeirinhas circundando a cidade de Manaus. Me fala sobre esse projeto maravilhoso, porque eu entendo que é um diferencial gigantesco, porque aí a gente tem uma parte sustentável também, né? Porque tu evita que as pessoas façam uma migração em quantidade maior para a cidade, e de forma que a Bemol vai até as pessoas. Me fala um pouco sobre isso. Então, a gente hoje atende 80% do nosso interior por meio de não só o barco que leva, assim, são muitas as fases logísticas. Então, a gente tem um barco Bemol que faz o transporte até determinadas comunidades, mas a gente tem um projeto chamado E-Commerce Caboclo, onde nós temos estandes da Bemol nesses interiores. Então, por exemplo, Manaquiri tinha um estande, hoje Manaquiri tem uma loja. Parintins tinha um estande, hoje Parintins tem uma loja. E em algumas outras cidades isso aconteceu. E o que acontece? A gente leva o produto até a balsa, até o porto e se destina até esse estande onde o cliente vai fazer o resgate da sua mercadoria. Então, o produto realmente chega até o cliente. Uma outra modalidade também, que eu acho que não deve mais existir em outros lugares do Brasil, é que a gente faz embarque do produto. Então, se o cliente chega... Isso é muito na loja matriz. Eu trabalhei na loja matriz lá do centro. Então, o cliente chega assim, eu quero entregar no barco Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que sai no Rodway tal hora. A Bemol vai entregar o produto dele lá no barco e quando chegar lá na comunidade dele, ele vai buscar o produto. Então, esse transporte fluvial é você adaptar, sendo uma empresa da Amazônia, se adaptar a chegar onde seus clientes estão. Então, isso foi necessário para a gente... Eu acho que a gente consegue, com o E-Commerce Caboclo, é um dos projetos que eu tenho muita admiração na Bemol também, democratizar o acesso à tecnologia, à inovação, porque você permite que um ribeirinho possa comprar um iPhone, porque ele vai chegar até lá. Muito legal. Talvez ele não chegue se ele comprar por uma concorrente nacional, porque talvez ele não tenha esse meio de transporte chegar. Mas a gente permite esse acesso, a gente permite que a nossa comunidade amazônica possa ter um split, possa trocar um ventilador, possa comprar uma cesta básica numa situação que ela precise financiar a sua alimentação. Então, eu considero que esse é um dos projetos assim, de muito carinho pela Amazônia. Muito legal. Eu fico extremamente feliz de escutar tudo isso, porque quando eu resolvi criar esse podcast, eu acho que a gente tem que valorizar as coisas da terra, né? Não só é bom aquilo que é de fora, nada contra, mas eu acho que a gente tem muita coisa boa aqui, né? Eu entendo que
essa preocupação que a Bemol tem é uma preocupação, acima de tudo, social. E quero parabenizar por vocês por ter estender essa mão com a nossa população ribeirinha, né, que merece todo o carinho e apreço de todos nós, né? Muito legal a iniciativa. Eu também enxergo isso muito sustentável, porque você possibilita que menos pessoas venham à cidade para fazer compras. E isso gera uma economia de energia, gera uma parte sustentável muito bacana também. Né? E é legal essa parte que você toca, que menos pessoas venham à capital. E como é que elas vinham à capital agora com essa estiagem? Pois é. E aí a gente teve, sim, um impacto. Eu ia te perguntar isso. Como é que ficou esse projeto agora com a estiagem? Então, a gente teve um impacto, mas o que aconteceu foi que o tempo de entrega aumentou. E os nossos clientes, porque são fiéis e a nossa gratidão a eles que nos trouxeram até aqui, entendiam que estava difícil, porque havia um canal de relacionamento de sinceridade, que é aquilo que eu te falo sobre o marketing verdadeiro. Então, eles sabem, a Bemol sempre me entrega, a Bemol não está conseguindo me entregar agora, porque ela não tem como controlar a vazante do Rio Negro, né? A natureza, né? Isso. Muito legal. Gente, a gente vai para o nosso terceiro bloco, já voltamos. No coração da Amazônia, a energia pulsa. Imagine um futuro onde a energia não é apenas eficiente, mas inspiradora. Onde a tecnologia não é apenas funcional, mas transformadora. A Energin está moldando esse futuro hoje, oferecendo soluções em energia focadas em pessoas e no meio ambiente. Energia que inspira, tecnologia que transforma. Somos Energin Sustentabilidade. Saiba mais em energiam.com.br. Gente, voltamos para o nosso terceiro e último bloco aí dessa entrevista bem bacana com a Aline Postigo, né? @Aline Postigo, inclusive Pode, falar para seguir. Depois a gente vai colocar tudo aqui. Para me seguir nas redes sociais. Exatamente. Aline, tu estava me falando em off aí de uma palestra que você vai fazer, né? E a gente estava trocando figurinhas sobre essa questão do marketing na Amazônia. Você, como eu, nós somos entusiastas pela nossa terra, né? Fala um pouco dessa tua visão sensacional que tem para as pessoas entenderem a nossa dura realidade e a parte muito boa que a gente tem também. A gente vive dois mundos, né, Aline, em relação ao marketing. Fala um pouquinho pra gente. Hoje a gente ouve toda hora sobre inteligência artificial, a gente ouve sobre marketing digital, tráfego pago. Nossa, tanta gente ensinando isso agora, né? Os bons e os ruins, tanta gente falando sobre isso. Mas eu quero saber como é que isso chega a uma senhora lá de Manaquiri que nem a internet chega lá. Mas eu preciso falar com ela como cliente também, né? Então, na Amazônia, a gente encontra essa diversidade. Então, a gente olha para a publicidade, abre todo o leque de offline, de online, de out of home. Todo o leque para trabalhar essa campanha 360 e chegar a todos os clientes. Então, eu quero chegar na Dona Fátima, lá de Manaquiri. Mas, talvez para eu chegar até ela, eu precise... Talvez ela use o WhatsApp só, e ela só use o status, porque o WhatsApp tem os dados móveis pagos, então eu preciso ter uma comunicação via WhatsApp com ela. Mas talvez ela só vá àquele mercadinho que passa o carro de som, então eu preciso anunciar no carro de som. Carro de som, olha, hoje nas ruas de Manaus você não vê carro de som. Talvez ali em algumas comunidades... Eu estava conversando com um amigo meu, te interrompendo, mas dentro do assunto aí. Lembra do bate-palma que chega no centro? Do bate-palma, isso. Então, a gente não perde a essência da Bemol, né? A gente, Bemol não vai chegar e dizer assim, como eu posso dizer, rasgou o preço, o patrão tá maluco. A Bemol não faz isso.
Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que dentro da Amazônia, e isso é uma preocupação muito grande, particular a mim, inclusive, de fazer com que a dona Raimunda, a minha avó, por exemplo, que é uma senhora da capital e cliente da Bemol, como eu havia lhe falado, que ela possa ter esse contato com a Bemol. Então, se eu só falar nas redes sociais, no Instagram, nas blogueiras, no Eds, eu não vou falar com a minha avó, eu não vou falar com a dona Fátima, com a dona Raimunda. E aí eu preciso, às vezes, do encarte, o encarte dentro da loja. Pô, será que não é algo ultrapassado? Será que eu preciso do encarte? Olha, mas eu tenho um encarte e eu também estou no Meta Ads, eu também estou no TikTok. Então, eu preciso abranger 360. Eu acho que isso é um grande desafio dentro da Amazônia, porque você vai para o Sudeste, você já vê bilhões de formas de estar visualmente presente com o cliente. Mas você tem uma internet melhor, você tem os núcleos de empresas estão por lá, você tem um transporte logístico, você vê hoje em dia os nossos mobiliários urbanos. Assim, hoje que a gente tem encontrado um pouco mais de LED na cidade, mas não se compara, né, Rio de Janeiro e São Paulo ainda. Então, a gente ainda tem que adaptar essa comunicação na Amazônia, muitas vezes fazendo uma viagem no tempo ao marketing dos anos 90, para se conectar com esse cliente que talvez não tenha esse acesso tão inovador, tão digital, e que se eu falar para ele sobre ChatGPT, talvez para ele isso seja um palavrão. E eu preciso falar com ele do jeito que ele fala comigo. E a gente tenta manter esse tom conversacional com o nosso cliente. Eu concordo com todas as tuas palavras e assim, o grande desafio nosso, empreendedor, empresário, enfim, habitante da nossa região, é a logística. Cara, essa semana a nossa ministra do Meio Ambiente deu uma entrevista bem infeliz, né? O que está acontecendo com a BR-319 é um absurdo, né? E eu entendo que toda essa dificuldade nossa, ela se deve pela logística. Você pega um exemplo simples. Você vai sair de férias de Manaus. Dificilmente tu tem voo direto para qualquer lugar do Brasil. Ou você para em Guarulhos, ou tu para em Brasília. Para depois seguir viagem. Dependendo do local, tu vai fazer uma viagem de 6, 8, 10 horas. E pior, às vezes tu vai aqui para perto, pro Acre, aí tu tem que ir lá no Sudeste para voltar pro Acre. Aí tu tem, eu já ia dar o exemplo, né? Tu tem que ir para Brasília para poder ir para Guajará-Mirim, por exemplo. Então, para a boca do Acre, tu tem que fazer essa logística. Então, eu entendo que o simples movimento da gente ter a 319, Aline, iria ser de um gigantismo para a nossa região absurdo. E isso envolve preço de mercadoria, que quando você traz mercadoria, a gente tem uma coisinha chamada frete. A gente tem ICMS, a gente tem algumas coisinhas que a gente paga, e que isso, quando tu vai vender para o consumidor, para a ponta da linha, isso tem que ser repassado. Então, se você diminui esse custo, tu vai diminuir o custo do teu produto. E aqui tu está falando absolutamente só sobre consumismo. Mas quando a gente abrange a viabilidade logística, a gente chega numa perspectiva cultural maior também. Muito. Então, a gente não recebe aqui grandes shows, nós não recebemos grandes exposições, nós não recebemos grandes palestras, porque é tudo muito caro e se torna inacessível. O que vai condicionando o nosso povo nortista, que se não tiver acesso à internet, inclusive a internet também não chega bem por conta disso, a uma mente mais atrofiada. Porque ele não consegue ter um contato tão grande com essa diversidade, com essa pluralidade, com essa velocidade de comunicação que a gente vive no mundo moderno. Porque ele não chega até a gente. Então, assim, são inúmeros os aspectos que a nossa dificuldade logística, acho que a gente tem um cenário, levando em consideração o nosso isolamento, nós somos uma potência. Eu também acho. Imagine se nós pudéssemos ter esse contato. Eu já começo a enxergar
se não existe algum tipo de movimento, aí a gente está um pouco para a parte política e não me interessa entrar nesse meio, mas, sinceramente, é tanta da dificuldade que se colocam, será que isso é porque, para evitar justamente esse crescimento sociocultural, econômico da nossa região? Será que a gente está ameaçando alguma das capitais que tu acabaste de falar? Será que não interessa para o Sudeste e para o Sul isso? Fica um ponto a ser perguntado. Porque Acho que a gente vai ter que perguntar isso pro chat GTP para ver se ele tem uma resposta pra responde, gente. né, Aline? É. Mas eu vejo hoje também que está tendo um grande movimento. Eu até não sou essa pessoa tão ativista, talvez quanto pudesse ser, apesar de muito consciente, de o norte pelo norte. Então, a gente não ouvia falar sobre isso. Uma vez eu vi uma entrevista da Fafá de Belém que eu achei que era isso mesmo. Ela disse assim, quando os ingleses roubaram a nossa borracha, eles roubaram também a nossa autoestima. Eu achei fantástico isso, porque por muitas vezes nós, como amazônidas, como nortistas, não temos orgulho da nossa terra, da nossa cultura, das nossas feições. E eu vejo que hoje, assim, existem pessoas muito engajadas, eu conheço alguns, a Geice, o Vitor, falando sobre norte. E isso é muito legal, porque você vai desenvolvendo nas próximas gerações o orgulho de ser nortista. E não a aspiração a se comparar a um sudestino. A nossa eterna fragilidade, né? A sair dessa síndrome de cachorro que apanhou, né? Então, eu tenho achado que tem sido um movimento muito legal. Eu acho que a gente caminha para esse passo. Aline, no nosso terceiro bloco, a gente finalmente fala em si de uma palavra que a gente considera muito importante e que esse cenário que a gente vive hoje, apocalíptico, enchente, muita chuva, seca, depois muito sol, guerra e, enfim, sustentabilidade. A Bemol, o que a Bemol tem de projeto sobre sustentabilidade, Aline? Então, desde 2020, a Bemol pleiteia o certificado B, que é um dos certificados mais pomposos, de usar essa palavra, assim, né, mais de grande valor para empresas que querem trabalhar a sustentabilidade. Então, não é algo fácil, né? Então, são uma série de políticas, de pré-requisitos que vêm sendo construídos. Então, tem uma frente de ESG dentro da Bemol, parar de pensar que ESG é só abraçar a árvore. E dentro mesmo das nossas políticas, a redução de energia, por exemplo, as nossas lojas, elas são com energia renovável. Então, a gente tem políticas com ribeirinhos e Altazes é um grande piloto, inclusive, dessas ações com comunidade. Em breve, a gente vai ter uma academia ao ar livre em Altazes. Olha que legal. Que são na Praça de Altazes, a nossa loja está lá bem na frente da praça, e levar a internet a essas comunidades. Então, são alguns projetos para o povo amazônida, para os ribeirinhos e com os colaboradores também, que fazem parte desse progresso e dessa iniciativa, acho que essa é a palavra, de abraçar a sustentabilidade, principalmente sendo uma empresa da Amazônia. Muito legal. Gente, queria te agradecer, Aline. Obrigada eu. Foi um papo muito gostoso. Muito legal. Eu acho que a gente deu para conhecer um pouco mais da Bemol. Volto a falar, eu tenho uma grande admiração pela empresa de vocês. Eu, como empresário também que sou, eu admiro a forma com que é administrada, como é tratada e principalmente como trata o cliente. Eu também sou cliente Bemol. Eu também sou cliente Bemol. E eu super indico essa empresa. Gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por mais um dia de audiência aí no nosso podcast, Pode Inovar na Amazônia. E agradecer acima de tudo ao Papai do Céu, senão a gente não estaria aqui. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.